Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí nos acompanhando do outro lado da telinha. Eu sou o professor Augusto, estamos aqui no canal do Évora Vestibulares e hoje falaremos um pouquinho sobre a prova da UFMS que aconteceu no início desse ano, que teria que acontecer no final do ano passado, mas por conta da pandemia tivemos aí duas provas no caso esse ano, esta no caso então referente ao comecinho do ano para o ano de 2021. No caso, aqui vamos comentar primeiramente um pouco sobre a prova da UFMS. Galera, quem faz a prova da UFMS é uma instituição chamada FAPEC, uma fundação. Essa fundação presta serviços à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e, consequentemente, à sua prova de vestibular, tanto para a UFMS quanto para a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Galera, a prova da UFMS, durante algum tempo, na verdade o acesso para a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul foi pelo SISU, foi pelo Enem. E agora, nos últimos anos, a FAPEC vem fazendo as provas para o ingresso na sua Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E quanto à questão de linguagens, nós temos a seguinte divisão. São 15 questões de linguagens, sendo delas 5 questões para língua estrangeira moderna, aí você vai escolher entre espanhol e inglês, e as 10 questões restantes você vai ter conhecimentos envolvendo gramática, envolvendo a parte de conhecimentos gerais de literatura e as chamadas obras literárias. Bem como aqui também você tem interpretação de texto, E como é que é feita essa divisão? Bom, depende do ano, A instituição já teve vez que colocou uma só questão referente à obra literária. Nessa edição que nós vamos trabalhar aqui, já trabalhou legal as outras obras literárias que estavam no edital, não todas, mas já trabalhou um pouco mais. E, enfim, a gente ainda está conhecendo o perfil dessa instituição que está fazendo a prova. Então, a tendência é continuar nessa pegada aqui. Algumas questões de obras, algumas questões de conhecimentos gerais, questões de gramática, questões de interpretação de texto, beleza? Sobre as nossas obras literárias. Bom, tanto o ano de 2021 para também o ingresso do ano de 2022, nessas duas edições foram usadas as mesmas obras literárias, tá? No caso, nós tivemos tanto clássicos já conhecidos como do Machado de Assis, Esaú e Jacó, tá? O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Também tivemos literatura próxima nossa aqui do estado do Mato Grosso do Sul, como, por exemplo, a obra Vias do Infinito Ser, do Rubênio, que apesar dele não ser aqui do estado do Mato Grosso do Sul, está radicado aqui há um tempo, tá? E representou aí a nossa literatura estadual na prova, tranquilo, enquanto leitura obrigatória, beleza? Bom, e é importante sempre estar lendo as obras literárias, por quê? Porque pode ser que caiam 6 questões, 7 questões, 5 questões, enfim, e nada substitui também a leitura integral dessas obras, que pode também te ajudar, ajuda para o repertório da sua redação. Isso é sempre bom você destacar. Elas não estão ali à toa, tranquilo? E aí vamos fazer hoje alguns exercícios, beleza? E o exercício que eu escolhi para a gente começar aqui, da parte de linguagens da edição de 2021 da UFMS, é o exercício de número 9, tranquilo? Professor, onde que vai estar esse material, onde que eu posso ter acesso? Bom, acessa lá o Évora Vestibulares, vai ter para você disponível, tá? Abre uma nova aba aí onde você está e, enfim, acompanhe comigo a leitura dos textos, beleza? A questão de número 9 diz o seguinte: leia o poema Prece, de Rubênio Marcelo, autor que eu acabei de comentar com vocês, que está representando a nossa literatura, certo? Para responder a questão. E aí temos o texto, Prece do Rubênio Marcelo. Que seja conferido com fogo sagrado o ferro que fere o sentido do verso. A poesia não malha em ferro morno, é flama imutável. Somente por meio das suas artérias emana hálito de jasmim da garganta da palavra.
Ah, poesia, que a tua nudez e o teu espírito as nossas mãos aqueçam. Feita a leitura e análise do poema, assinale a alternativa que não corresponde aos sentidos produzidos ou aos recursos empregados pelo poeta. Então aqui nós vamos ter que buscar a errada. Beleza. Letra A diz o seguinte: o poeta recorre ao uso dos verbos no presente do subjuntivo e de frases optativas, além do vocativo, que são marcas linguísticas do gênero prece. Bom, você, se é religioso, você já deve ter pensado, né? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Tem vocativo, tem subjuntivo, o texto se chama prece, tem uma semelhança muito grande com uma prece de fato, então por isso o título, beleza, a letra A está ok. Então a letra A, ela está ok, a gente não vai mexer na letra A, a gente vai para a próxima. Letra B. O sentido do título do poema resulta do predomínio das funções poética e emotiva, aliado ao emprego das palavras fogo, sagrado e espírito. Você pensa, poxa, fogo, sagrado e espírito tem a ver com prece. Mas calma lá, quando ele fala aqui para nós de função poética e função emotiva, aqui que está o X da questão, meu querido. Olha só, poética. O que é a função poética? A função poética é o trabalho estético, né, do texto literário. Beleza, tem uma função poética aqui. O problema está na função emotiva. A função emotiva, galera, a gente lembra da questão relacionada aos pronomes em primeira pessoa, né? Ela está próxima do eu lírico, é meu, né? Minha, e a gente não percebe isso no texto, né? Ele fala sobre o texto, a poesia, talvez a metalinguagem seja a melhor opção e que não está aqui presente para nós, não é uma função poética e emotiva predominante. Então, a letra B, você já começaria a falar, poxa, pode ser a letra B? Você poderia até ter certeza, mas vamos ver as outras aqui para termos certeza, beleza? Letra C. Para construir coerência entre o título e o corpo do poema, o poeta instaura um interlocutor com status de ser poderoso ou sacralizado a quem roga ou pede algo. É isso que você faz normalmente numa oração. Você está evocando, né, algum ser superior. Então faz sentido a letra C. A letra C está ok. Letra D. A figura de linguagem que prevalece no poema é a personificação, atestada pelo uso das palavras artérias, hálito, garganta, espírito, entre outros recursos. Vamos lá. Que seja conferido com fogo sagrado o ferro que fere o sentido. A poesia não malha em ferro morno, é flama imutável, somente por meio de suas artérias emana hálito de jasmim. Bom, então ele está dando atribuições à poesia, coisas que não são normalmente da poesia, está dando características humanas, né? Ok. Letra I. A aliteração do F sugere os sentidos que escapam e escorrem das palavras arranjadas em versos, o que se articula a ideia de flexibilidade do ferro submetido ao fogo, metaforizando o trabalho do poeta. Bom, aliteração. Galera, a aliteração é uma figura de som. A aliteração é uma figura de som. Então a gente vai pensar nos fonemas, tá? Por exemplo, quando temos aqui conferido, fogo, ferro, ferro, flama, né? Note que o som do F se repete, então tem a presença da aliteração, ok. E essa viagem, professor, que o cara fez de escorrer as palavras, bom, aí vem da interpretação, da sugestão que isso acontece. Lembrando que o Rubênio, tá? O livro dele, Vis do Infinito Ser, ele flerta bastante com um novo simbolismo. Ele tem uma influência muito grande dos escritores lá, né, como Cruz de Souza, mas principalmente Cecília Meirelles, que também é uma outra escritora presente, né, das obras literárias de leitura obrigatória, com Viagem e com Vaga Música, para a UFMS até então, se a UFMS não mudar a lista para o próximo ano. E são características também além dessa influência, presentes em boa parte da obra, a questão da literação, as figuras de som. Então tá, beleza, tá ok. Ficamos com o gabarito
a letra B é a nossa alternativa errada. Beleza? Vamos para a próxima questão. Pessoal, nós resolvemos a questão de número 9, agora estamos na questão de número 10. Beleza? Acompanhe aí na aba que você já abriu para, enfim, acompanhar a leitura dos textos, a questão de número 10. A questão de número 10 diz o seguinte: numa passagem rápida pela história, verifica-se que a concepção do trabalho humano foi sendo alterada ao longo dos tempos. Entre outros conceitos, passou do sentido de subsistência ao da condenável escravidão, perpassando pela atuação dos servos na Idade Média, pela valorização do artífice do período renascentista, pela visão do homem como proprietário do trabalho de seu corpo e da obra de suas mãos, na visão iluminista de John Locke, chegando à ideia de trabalho digno, que enobrece o indivíduo e pode retirá-lo da vadiagem dos vícios, como fica patente no Código Penal de 1940, e a força de trabalho como mercadoria própria do capitalismo. Na obra Cinzas do Norte, de Milton Atum, relata-se o embate entre pai e filho, envolvendo duas dessas diferentes representações de trabalho, que estão indicadas em qual das alternativas? Bom, se você está acompanhando aí o texto, você percebe que a cada uma dessas relações de trabalho existe um número romano em que depois, nas opções, ele te dá lá algumas dessas relações possíveis que você deveria então encontrar da visão de mundo quanto ao pai e quanto ao filho. Beleza, vamos por partes. A questão número 10 está se referindo ao livro Cinzas do Norte, do escritor Milton Atum. Esse livro é um dos de leitura obrigatória da prova do FMS. Pelo menos está na lista do ano de 2021 para o ano também de 2022. Aqui nesse livro, dentre várias outras questões que nós poderíamos ter explorado desta obra literária, existe um relacionamento conflituoso entre pai e filho. Tá? Quem seria esse pai? O pai na questão é um sujeito conhecido para nós como Jano. E o filho? O filho é identificado para nós como o menino Mundo. Nossa, mas são esses os nomes? Não. Jano é Trajano. E Mundo é Raimundo. Beleza. E aqui se pede, na questão, a relação com a visão de trabalho, visão de mundo desses dois personagens. Bom, você sabe que pai e filho têm uma visão oposta, conflituosa. Ok. Para poder ficar fácil para vocês, e como que a gente poderia ter acertado essa questão? O filho, no caso o Mundo, ele é um sujeito artista. Ele não se interessa pelo império da Vila Amazônia de Trajano, lembrando até do nome dele, Trajano com o imperador romano, né? O império que ele tem na Vila Amazônia, do comércio de juta, a extração de juta na Vila Amazônia. Beleza. Então eles têm uma visão conflituosa. O filho é um artista, o pai é um grande representante da produção, né, de extração de juta lá na região de Manaus. Ele tem todo um aglomerado, um império ali de funcionários que ele lidera. E o filho nunca deu muita moral para isso. O filho via no mundo uma questão da arte como uma maneira de denúncia, a arte como uma forma de manifestação, e ele se identifica com a visão de um lado mais artístico, que dentre as opções que nós temos aqui relacionadas à visão de trabalho, nós temos a questão do renascimento cultural. Beleza, questão maravilhosa, que está refletindo também, além de uma questão de literatura, interartes, né? Lembrando você do período do renascimento cultural. Então, ao filho, a visão de número 4, associada ao período do Renascimento,
da valorização do artista, muito melhor. Tranquilo? Essa é o número 4 para o mundo. E aí você já, por exemplo, acharia a resposta aqui. Mas vamos entender por que a visão do Jano seria, então, a de número 6. A visão de número 6, a dele. Se, por um lado, o filho tem uma visão de arte, tem uma visão de mundo, de, enfim, manifestações artísticas em geral, e o pai se opõe a ele, para o pai, essa coisa de artista é coisa de vadio. Essa coisa de artista está relacionada ao vício, à preguiça, né? O Jano é um cara muito conservador. O Jano queria que seu filho, né, tivesse uma visão como a dele, fosse submisso e se interessasse pelas questões do trabalho na Vila Amazônia, dentre outros interesses comerciais, fosse uma pessoa mais bruta, uma pessoa mais autoritária, assim como ele é. Queria que seu filho seguisse seus passos. E o mundo não faz. Então, na visão do Jano, que inclusive tenta colocar o seu filho, né, forçadamente nas Forças Armadas, tenta de alguma maneira ou outra fazer com que seu filho se torne homem, na visão entre aspas, conforme a sua própria visão, a gente tem a relação de que o trabalho dignifica a pessoa, afasta dela toda essa coisa dos vícios, da vadiagem, etc. Portanto, melhor se encaixa, dada essa relação de oposição entre pai e filho, o item 4 para o Raimundo e o item 6 para o Jano. Beleza, galera? Acompanhe aí a resolução de outras questões que nós vamos fazer. Galera, fizemos a 9, a 10, agora vamos fazer a número 11, beleza? Essa 11, bem tranquilinha, bem de boa. Vamos lá. Leia os versos a seguir. Por você eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador. Eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo para o inferno, eu tomaria banho gelado no inverno. Lembrou da musiquinha, né? Tocava muito na rádio. Muitas vezes, quando buscamos um sentido mais expressivo para aquilo que dizemos ou escrevemos, usamos construções conotativas, ou seja, atribuímos-lhe o sentido figurado. Nesse sentido, a figura de linguagem que se aplica ao texto apresentado é... Bom, essa daqui, galera, questão para você não zerar a prova, né? Questão bem tranquilinha sobre figuras de linguagem. Ah, professor, mas eu sempre tenho dificuldade para decorar os nomes. Eu sei que tem um nome ou outro que é chato, mas é tranquilo para a gente referir ao sentido. Bom, a letra A fala de antítese. A letra A fala de antítese. Bom, anti você vai lembrar de contrário. Beleza. Palavras no sentido contrário. Quando você tem, por exemplo, fogo e gelo. Quando você tem, por exemplo, luz e trevas. É o que se destaca nesse texto? Não. Antítese, muito usado lá no Barroco. Não é o caso aqui. Ele diz o seguinte, hipérbole, na letra B. Hipérbole. Bom, hiper, você vai lembrar de crescer. Quando você vai lá na academia, qual que é o seu objetivo? Hipertrofia, né? Você ficar grandão, né? Aqui, ó, hipérbole, exagero, ficar, né, demais. Poxa, quando ele fala que dançaria tango no teto, limparia os trilhos do metrô, iria a pé do Rio a Salvador. Eu acho que o cara está aqui sendo exagerado, né? Essa B, então ela é boa? Ela é boa. Vamos só conferir as outras. Na letra C diz sobre metonímia. Galera, metonímia, existem alguns tipos. É sempre bom você lembrar, por exemplo, de eu leio Machado. Não tem como você pegar a parte pelo todo, né? Você não lê o Machado em si, mas você entende que é parte da obra dele que você está lendo, né, e não o Machado propriamente dito, que não tem a ver também com a nossa questão. A letra D diz sobre comparação. Bom, comparação você utiliza inclusive o como muitas vezes, né? Eu sou forte como um touro, sou bravo como um leão ou coisa do tipo. Você está comparando uma coisa com a outra, que não é também sobre isso o texto.
Na letra E, fala-se sobre prosopopeia. Puxa, que nome horroroso. Prosopopeia, galera, é nada mais do que a personificação. Quando você atribui uma característica, uma questão de personalidade, né, um atributo humano a um objeto, alguma outra coisa, né, aí você fala de personificação. E no caso, não é sobre isso também o nosso exercício, a nossa questão número 11. Claramente, pessoal, ficamos com a letra B de hipérbole aqui para nós, letra B de hipérbole, né? Letra B de bacana, porque essa é a nossa questão, hipérbole, bem tranquilo, exagero aqui da música Por Você, do Frejá, beleza? Vamos então para já a próxima questão daqui a pouquinho. Pessoal, fizemos algumas questões, agora chegamos a número 12. Acompanhem comigo, questão 12. Leia o trecho a seguir do romance Esaú e Jacó, de Machado de Assis. Então, essa questão aqui refere-se a Esaú e Jacó, de um camarada chamado Machado de Assis. Beleza, Machadão. Escritor do realismo brasileiro. Pô, legal. O cara já, a questão já vem falando que eles entendem que essa obra pertence ao realismo. Beleza. Natividade e Perpétua conheciam outras partes, além de Botafogo, mas o Morro do Castelo, por mais que ouvissem falar dele e da cabocla que lá reinava em 1871, era-lhes tão estranho e remoto como o clube. Professor, que clube que é esse? É porque um trecho antes ele fala de um sujeito que conhecia muito bem um clube em Londres, enfim, tá? O íngreme, o desigual, o mal calçado da ladeira mortificavam os pés às duas pobres donas. Não obstante, continuavam a subir como se fosse penitência, devagarinho, cara no chão, véu para baixo. A manhã trazia certo movimento. Mulheres, homens, crianças que desciam e subiam, lavadeiras e soldados, algum empregado, algum lojista, algum padre, todos olhavam espantados para elas, que aliás vestiam com grande simplicidade. Mas há um doner que não se perde, e não era vulgar naquelas alturas. A mesma lentidão do andar, comparada à rapidez das outras pessoas, fazia desconfiar que era a primeira vez que ali iam. Uma crioula perguntou a um sargento: "Você quer ver que elas vão à cabocla?" E ambos pararam à distância, tomados daquele invencível desejo de conhecer a vida alheia, que é muita vez toda a necessidade humana. Olha aí o Machado, né, com aquele seu tom ácido, com aquele deboche fazendo. Tá vendo? Nós temos uma vontade, né, típica do ser humano de ficar o quê? Cuidando da vida dos outros. Beleza? Com base no trecho lido, assinale a alternativa que contém uma característica do movimento realista. Poxa, olha só, falei para vocês agora há pouco que, além das questões que exigem a leitura do livro, como por exemplo aquela que fizemos sobre o Cinzas do Norte, você precisava ter lido, conhecido os personagens, aqui ele está querendo que você atribua característica do movimento realista. Ele então está cobrando aqui conhecimentos gerais que você aprende na parte aí da historiografia literária, né? O que a gente tem nas aulas de literatura é a historiografia literária, são características tal, né, de algumas obras, de alguns períodos, alguns movimentos. Beleza, então vamos lá. Com base no trecho lido, vamos buscar aqui, tem uma característica do movimento realista. Letra A, ele diz o seguinte: a maior subjetividade possível, exaltando aspectos pessoais e sentimentais das personagens. E um cenário muitas vezes caótico. Galera, a palavra subjetividade, ela não tem absolutamente a ver com o realismo. Subjetividade, pessoal, a gente vai lembrar de romantismo. E o realismo justamente se opõe à visão romântica, né? Então, subjetividade não tem nada a ver.
palavra que, na verdade, combina melhor com o realismo é a palavra objetividade. Porque a objetividade aqui, ao contrário do que muitos pensam, né, de que ser objetivo é falar pouco. Se fosse assim, Machado de Assis não é nada objetivo, né? Aqui, no caso, objetividade ou ser objetivo é relacionada à oposição da subjetividade. É uma visão mais analítica e não de uma visão subjetiva. É você tratar algo como objeto e não com a visão subjeta. Ah, tá. O que muitas vezes você está pensando que é objetivo é ser conciso. Então, por favor, não confundam aqui isso com realismo. Tem muita gente que tem dificuldade em entender isso com objetividade e realismo. Espero que você tenha entendido agora, tá? Não confunda mais isso. Então, a objetividade aqui no caso é para se diferenciar da subjetividade romântica. Beleza, tudo bem. Vamos ver as outras. A gente já eliminou a letra A. Letra B diz o seguinte: crítica social com ênfase no estilo de vida burguês que enaltece os hábitos de vida da aristocracia que vive a vida no seu máximo. Bom, galera, de fato existe uma crítica social dentro do realismo, né? A gente tem uma crítica ao estilo de vida burguês, beleza. A palavra aristocracia, não sei se tem a ver aqui muito bem com a relação da sociedade brasileira no século XIX, a aristocracia, que vive a vida ao seu máximo. Bom, a gente tem crítica social, mas é isso que está acontecendo aqui exatamente nesse texto? É a aristocracia presente ou é só a visão da sociedade burguesa? Será que são termos que a gente pode associar? Letra B, eu já ficaria mais desconfiado, deixaria de lado, né? Não marcaria, nem pensaria como uma questão boa. Vamos ver a letra C. A letra C fala de objetividade. Pô, objetividade é uma palavra legal, uma palavra bacana, né? Com grande ênfase nos aspectos científicos e positivistas que analisam e destrincham o comportamento humano. Cara, o cientificismo e o positivismo, eles são características, né, visões de mundo que vão aparecer no final do século XIX com muita força. Só que nós temos uma subdivisão, se assim é possível dizer. Alguns autores atribuem que naturalismo, na verdade, é uma extensão, uma coisa mais radical do realismo, mas está ali no meio termo. A gente normalmente atribui o cientificismo para o naturalismo. O Machado de Assis, em alguns momentos da sua obra completa, levanta alguma outra característica cientificista, mas mais como tom de deboche, né? Por exemplo, como em Quincas Borba, em alguns momentos do Memórias Póstumas. E não tem essa visão cientificista, darwinista, determinista muito forte na obra Esaú Jacó, nem mesmo no trecho que nós lemos. Tá? O positivismo ele fortalece a visão objetiva desses escritores, ainda que, por exemplo, pode ser inclusive criticado esses vários ismos dentro da obra machadiana, porque, óbvio, a gente não vai rotular Machado como tão somente uma coisa. Tá? Então essa letra C já fica um pouco mais complicada, ainda que nós tenhamos aquela visão de que o Machado ele gosta de analisar o comportamento dos seus personagens, principalmente quando envolve, né, a questão psicológica. Beleza, letra D. A letra D fala de objetividade e crítica social, rejeitando o estilo de vida burguês ao centralizar personagens populares em seus espaços, hábitos e pensamentos. Bom, o que nós estamos lendo nesse trecho específico, né, são duas senhoras burguesas, né, no caso a Natividade e sua irmã, e elas estão subindo um morro, né, o que seria chamado hoje de favela, tá, um lugar periférico, que elas não fazem parte daquela situação, em que nós vemos inclusive os transeuntes, né, os convivas ali daquele lugar, observando as duas senhoras que não andam, né, têm dificuldade, na verdade, de ali subirem, né, o lugar com falhas, com tudo, desse morro, desse lugar periférico, e estão ali cuidando da vida delas, mas já visando, ó, essas pessoas não pertencem aqui, né? Há uma distinção, há uma crítica aqui envolvendo o próprio comportamento delas, né? Mulheres burguesas indo consultar uma cabocla, lembrando que naquela época a burguesia se dizia católica, né? Então, olha só o Machado também vindo já com esse aspecto crítico à questão religiosa, porque a gente sabe que nessa história não só a Natividade, que é a mãe dos gêmeos, Pedro e Paulo, que são os protagonistas da história, como o pai deles vai a uma sessão espírita também para poder tentar ali entender um pouco do conflito que existia entre os seus filhos. Enfim,
Aqui nós já temos uma questão um pouco melhor. Vamos ficar com a letra D por enquanto, tá? Por enquanto. Letra E. Enfoque nas mudanças sociais, criticando o avanço das máquinas e as alterações no tempo, no estilo de vida e no trabalho. Essa daqui não tem nada a ver, a letra E, tá? Não se fala disso no texto. Professor, você falou assim que a letra D é a melhor até agora. Tá, só queria fazer um comentário com vocês dessa letra D. Isso aqui foi dado como gabarito. Beleza. Só que observe o seguinte, que no comando ele diz aqui para nós, com base no trecho lido, assinale a alternativa que contém uma característica do movimento realista. Pelo comando da questão, a gente pediria apenas a alternativa que tem uma característica. E objetividade e crítica social, né, pela própria conjunção aditiva, são duas. Mas a FAPEC entendeu como a letra D, tá, ela não está errada, só que com o comando fica um pouco confuso, né, porque você vê lá no comando uma característica. Talvez houvesse o medo de você marcar a letra D, né, porque fala, poxa, professor, são duas aqui, não uma, né? Ali talvez outra questão falando de crítica, tal, poderia ficar melhor. Enfim, então, só fazendo essa observação com vocês, apesar de falar uma característica, a letra D não está errada de toda, mas, enfim, com essa pequena ressalva, a letra D, que é o nosso gabarito aí. Beleza, galera? Na número 13, tá? Questão de número 13 agora, que diz o seguinte, leia a seguir o trecho da obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Vamos lá, ó. O triste fim de Policarpo Quaresma, de um sujeito chamado Lima Barreto. Livro maravilhoso. Isso aqui é uma grande aula sobre Brasil. Vamos lá. O que mais a impressionou no passeio foi a miséria geral, a falta de cultivo, a pobreza das casas, o ar triste, abatido da gente pobre. Educada na cidade, ela tinha dos roceiros ideia de que eram felizes, saudáveis e alegres. Havendo tanto barro, tanta água, por que as casas não eram de tijolos e não tinham telhas? Era sempre aquele sapê sinistro e aquele sopapo que deixava ver a trama de varas, como o esqueleto de um doente. Porque ao redor dessas casas não havia culturas, uma horta, um pomar. Não seria tão fácil trabalho de horas, e não havia gado, nem grande nem pequeno. Era raro uma cabra, um carneiro. Por quê? Mesmo nas fazendas, o espetáculo não era mais animador. Todas soturnas, baixas, quase sem o pomar olente e a horta suculenta. A não ser o café e um milharal, aqui e ali ela não pôde ver outra lavoura, outra indústria agrícola. Não podia ser preguiça só ou indolência. Para o seu gasto, para o uso próprio, o homem tem sempre energia para trabalhar. As populações mais acusadas de preguiça trabalham relativamente. Na África, na Índia, na Conchinchina, em toda parte, os casais, as famílias, as tribos plantam um pouco algumas coisas para eles. Seria a terra? Que seria? E todas essas questões desafiavam a sua curiosidade, o seu desejo de saber e também a sua piedade e simpatia por aqueles párias, maltrapilhos, mal alojados, talvez com fome, sorumbáticos. Podemos observar no trecho algumas características como linguagem coloquial, que apresenta elementos da realidade brasileira, personagens marginalizados e espaços interioranos com temáticas históricas, sociais, políticas e econômicas. De acordo com a linguagem, a que movimento pertence Lima Barreto? Ah, professor, essa daqui é fácil. Por quê? Porque eu já sei que eu assisti a algumas aulas aí, né, de literatura, e eu sei que o Lima Barreto ele não tem uma escola literária propriamente dita. Eu sei que o Lima Barreto, ele não é possível
rotulá-lo, né, ali com uma coisa específica como naturalismo, como realismo. Ele está no momento ali de transição, ele mesmo não sabia, né, direito o que estava acontecendo e que a crítica atribui ele, dentre outros escritores, num conjunto, uma coisa chamada pré-modernismo, professor. Essa eu já sei. Pô, professor, então eu nem precisava ter lido o texto aí de apoio. Cara, algumas questões, né, você fica com essa sensação, você leu, mas, poxa, não é uma leitura inválida também, porque existe aqui toda uma crítica presente, né, que às vezes poderia te ajudar em alguma outra coisa, né? Enfim, ele pede para que a gente, então, identifique a que movimento pertence a Lima Barreto e nos dá algumas alternativas. A, B, C, D ou E. Na letra A ele fala romantismo, com a exaltação dos heróis nacionais, pessimismo, crítica social e valorização das fontes populares. Galera, o romantismo não tem nada disso, né? O romantismo, ele tem um nacionalismo, né? Principalmente ali, aqui no Brasil, no seu primeiro momento, né? Quando ele surge até com uma proposta política, né? De criação da ideologia do que é ser brasileiro, do pertencimento a uma nação, a criação do primeiro herói, né? O índio, enfim, o indígena, né? Que a gente vê pelos trabalhos de Gonçalves Dias, até mesmo com José de Alencar, e que, enfim, não faz parte desse processo o romantismo, na verdade, aqui com o Lima Barreto, né? O Lima Barreto está longe disso. O Lima Barreto nem pega, por exemplo, o período romântico em ascensão do Brasil, beleza? Então, a letra A, nós falamos aqui de romantismo, mas que não tem a ver com o Lima Barreto. Na letra B, ele fala sobre modernismo. Modernismo. Não, galera, não dá para falar que é moderno. Bom, professor, mas por quê? Porque nós temos, dentro da crítica literária, a visão de que o modernismo brasileiro, de fato, ele começa ali depois de 1922, na verdade, a partir de 1922, com a Semana de Arte Moderna, aquele evento que acontece no Teatro Municipal de São Paulo, né? Oswald de Andrade, Mário de Andrade, nós temos a Anita Malfatti, Di Cavalcanti, né? O próprio Lino Salgado participou, enfim, tem uma galera que vai lá na Semana de Arte Moderna em 1922 e aqui no caso o Lima Barreto não estava ali presente. Na verdade, o Lima Barreto ele é um dos caras que plantou a sementinha, ajudou a plantar uma sementinha, né, dentro do terreno fértil da literatura que viria depois algumas das suas características, né, inclusive da própria maneira de um nacionalismo mais crítico, da visão de uma linguagem mais, enfim, popular e tudo, uma visão mais de uma crônica, né? Então ele explora mais essa questão que o modernismo depois absorve, mas ele ainda não é um cara considerado do modernismo, beleza? Na letra C fala sobre naturalismo. Galera, o naturalismo é um período aqui, na verdade um agrupamento dentro do realismo, tá? Que tem características deterministas, darwinistas, e que, apesar do Lima Barreto ter alguma influência do naturalismo, do realismo, ele não escreve conforme a estética naturalista propriamente dita, beleza? Então, a gente foge aqui do naturalismo. Na letra D, fala-se sobre um regionalismo. Bom, pessoal, regionalismo nem é um movimento literário propriamente dito, né? Regionalismo é só uma maneira da gente identificar obras que tratam sobre uma região específica. Então, essa aqui você já eliminaria de cara. E na letra E, fala-se sobre uma coisa pré-moderna, né? Pré-modernismo. Bom, essa é a nossa resposta, a letra E. Mas deixa eu fazer só um comentário. Aqui ele diz movimento. E o pré-modernismo não é um movimento, tá? O pré-modernismo é o nome que foi dado depois que essa galera aí já passou, tá? Então, assim, quem que seria pré-moderno? Augusto dos Anjos, o Graça Aranha, o Euclides da Cunha, o Monteiro Lobato, o Lima Barreto. Mas eles não se identificavam como pré-modernos, até porque você não consegue se chamar pré alguma coisa, porque como é que você vai saber o que vai acontecer depois? Tá? Então não é um movimento, não é uma coisa organizada. Tá? O nome movimento é muito pesado para falar de pré-modernismo, porque esse nome foi dado depois, eles não sabiam o que eles eram de fato. Então, apesar desse pequeno probleminha na maneira como se organiza, né, a questão, e é até difícil falar o que é o pré-modernismo, então, a gente vai chamar isso aqui de quê? De um conjunto de obras, né, de um período de transição.
Até a nomenclatura disso eu sei que fica difícil, mas só essa pequena observação de que não é um movimento em si, eles não se identificavam como pré-modernos, mas nós rotulamos, a crítica rotula, né, pela historiografia literária, que o Lima Barreto pertence, então, a essa coisa chamada pré-moderno. Um nome muito feio, mas que assim foi considerado. Beleza, galera? Galera, última questãozinha que nós vamos fazer juntos aqui sobre a parte de literatura e linguagens da UFMS 2021. Questão de número 14, beleza? Vamos lá. Leia o trecho a seguir do conto Corpo Fechado, da obra Sagarana, de Guimarães Rosa. Galera, esse livro aqui é fantástico, hein? Sagarana, tá? Sagarana. Do cara, e é o cara mesmo isso aqui, ó. João Guimarães Rosa, o Cavaleiro da Rosa de Cordesburgo, tá? Vamos lá. Olha o trecho. José Boi, Desidério, Miliguido, Dejo. Só podia haver um valentão de cada vez, mas o último, o Targino, tardava em ceder o lugar. O Challenger não aparecia. Rareavam os nascidos sob o signo de Marte, e Lajinha estava, na ocasião, mal provida de bate-paus. Havia, sim, os subvalentões, sedentários de mão pronta e mau gênio, a quem, por garantia, todos gostavam de dar os filhos para batizar. O termo em destaque, subvalentões, faz parte de um fenômeno linguístico bastante comum na obra do autor. E ele te dá 5 opções aqui. Na letra A, metonímia. Na letra B, pleonasmo. Na letra C, metáfora. Na letra D, catacrese. E letra E, neologismo. Bom, fazendo aqui um comentário bem rapidinho sobre Guimarães Rosa, tá? Galera, quando você estuda Guimarães Rosa nas suas aulas de historiografia literária, né, chamado de aulas de literatura, você chega lá na chamada terceira geração do modernismo, a chamada geração de 45, e que alguns críticos já falam ali sobre alguma coisa de pós-modernismo, enfim. O Guimarães Rosa, ele quase sempre aí é lembrado nas provas por conta do seu rico trabalho com a linguagem, né? O que eu acho um crime, porque os seus enredos também deveriam ser mais explorados nas questões. Mas tudo bem, fala-se muito sobre a questão da linguagem. E tudo quanto é manual de literatura, tudo quanto é livro, né, que vocês têm, apostilas, etc., deixam com letras garrafais para vocês o seguinte: João Guimarães Rosa trabalha com neologismos. Neologismos, aqui no caso, o processo de criação de palavras novas, né? Neo. Beleza. Você já sabe então que palavra subvalentões passou por um processo, né, de formação, de criação. Não existe isso no nosso dicionário, né? Subvalentões. Aqui a gente está falando do valentão, né? Aquele sujeito que encara todo mundo, o pessoal tem medo, tal, e tem os subvalentões, que não existe essa palavra, que seria uma classe subalterna desses valentões, né? Uma segunda classe, uma série B desses valentões. Então isso aqui é uma criação de palavras, isso aqui é um neologismo, tá? Isso aqui é um neologismo. Beleza, professor, então a gente já pode acabar aqui e ir para outra questão, já vou fazer matemática, não sei, calma, tá? Deixa eu só fazer um comentário com vocês, eu gosto muito de falar de Guimarães Rosa, tá? Pessoal, ele, além de trabalhar com neologismos, que você já facilmente que faria a questão, ele não só fica nisso, tá, galera? Bom, ele também trabalha com expressões regionais, tá? Ele trabalha com expressões regionais. Ele tem muito ali presente a questão da oralidade, pessoal. Ele explora bastante a questão da oralidade no seu texto, tá? A própria maneira como ele narra muitas de suas histórias,
é aproximar daquela história de tio, de tia, que você escuta falar, que morava na roça e tal, do tempo deles, né? No caso, assim, às vezes seu avô, sua avó, ou bisavô, bisavó, no formato de contar histórias, essa arte literária da narração, ele pega e absorve muito bem isso, né? Walter Benjamin, né, trabalha sobre a arte de narrar, e aqui que a gente compara muito bem com o trabalho do Rosa, a maneira como ele narra muitas de suas histórias. E a oralidade é um fator muito importante. Além disso, pessoal, ele trabalha com os chamados arcaísmos. Tá? O que são arcaísmos? Pessoal, arcaísmo vem de arcaico. Então, palavras que já estão em desuso da nossa língua, ele traz à baila, né? Traz à tona, e fica parecendo que ele está criando novas palavras. Mas não, ele só está reciclando, digamos assim, reutilizando essas palavras já antigas. E só uma última questãozinha para poder terminarmos sobre essa questão que você facilmente já achou o gabarito. Pessoal, o próprio título do livro, Sagarana, tá? Sagarana, o que é Sagarana, afinal? Né? Muitas pessoas falam sobre Sagarana, mas muitas não sabem o que é Sagarana. Se fosse uma questão da UFMS pedindo qual é o sentido de Sagarana, o que é Sagarana? Poxa, professor, parece o nome de uma ave, né? Ah, Sagarana canta ao entardecer em Minas Gerais. Parece, poderia ser. Sagarana, professor, é o nome da cidade. Não, mas poderia ser também, né? Um nome interessante, olha só. Só que, galera, Sagarana, na verdade, não é uma coisa nem outra. Isso aqui é um neologismo também. Então, olha que legal, no próprio título, nós temos aqui Sagarana, é um hibridismo, cara. Olha só, pessoal, a gente corta a palavra aqui. De um lado nós temos saga, e de outro nós temos rana. A palavra saga, você já tem mais ou menos uma noção, né? Vem de Segen, né? Uma jornada épica, lendário, envolve uma questão heróica, meio mística, tá? Uma jornada, mas não é qualquer jornada, tem todo um case, né, de herói, de alguma coisa assim, uma coisa lendária, né? Irana vai ser do tupi, parece com, eu acho que é do tupi mesmo, parece com, lembra uma, tá? Então Sagarana, pessoal, é um neologismo que seria parecem, né? Parece uma lenda. Inclusive o próprio Guimarães diz, né, em uma carta que talvez o melhor nome para suas novelas, que a galera chama de contos, que estão em Sagarana, seria dizer Sagaranas, cada uma das histórias, né, Sagarana, beleza? Por quê? Porque dados os textos aqui presentes, inclusive o que está sendo cobrado, o corpo fechado, tá, no seu trecho ali, essas histórias lembram muito sagas, lembram lendas, tá? Lembra aquela coisa da história do interior, né, sabe, aquela coisa do caos, que você baseia em fatos, mas tem um misticismo em volta, tem uma lenda por trás, uma coisa muito bonita, né? Então, fica aí essa complementaçãozinha para uma questão que era fácil, tranquila, só para você levar um pouco mais de conhecimento, se isso você já também não sabia. Beleza, galera? Foi um prazer, um grande abraço para todos, um beijo e até breve.